Olá, meus amigos, tudo bem? Tô passando aí para fazer mais uma indicação de um livro que eu li, que eu achei muito bom e que vale a pena você ler. É esse livro aqui, ó, As Teses de Satanás, do Hernandes Dias Lopes. Se você me perguntasse, Estevão, qual livro você me indicaria que trata da vida de Jó? Sem sombra de dúvida, indicaria esse, do Charles Windows, indicaria também o do John Piper. Lembrando que o do John Piper são 3 volumes. Eu tenho ele, mas não li ainda, pretendo ler brevemente. E hoje eu vim falar desse livrinho aqui. É um livro pequeno, aproximadamente 80 páginas, só que a mensagem é excelente desse livro. Eu gosto muito dos livros do Hernandes Dias Lopes porque ele tem a habilidade e a facilidade de pegar um versículo bíblico e expandir ele em pontos, trazendo algumas lições e aplicações para a nossa vida. Por exemplo, aqui de introdução, ele trata do primeiro capítulo de Jó, do versículo 1, que diz que havia um homem na cidade de Uz, cujo nome era Jó, e Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Então aqui ele divide em 5 pontos. Primeiro, fala que Jó era da cidade de Uz. Se Jó ele era da cidade de Uz, isso significa que ele era gentil. Isso significa que o local onde ele habitava era tomado pela idolatria. Então nós aprendemos aqui que Jó ele era um homem íntegro em meio a uma geração perversa. Qual é a lição que nós aprendemos? A lição que nós aprendemos é que precisamos andar na contramão do mundo. Segundo, fala que Jó ele era íntegro. O que significa integridade? Integridade é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Isso fala do seu caráter. Terceiro, fala que Jó ele era reto. O que significa retidão? Retidão é aquilo que você é em público. Isso fala do seu testemunho diante das pessoas. Quarto, fala que Jó ele era temente a Deus. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quinto, fala que ele fugia da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Dito isso, então ele entra no tema. As teses de Satanás. O que seria isso e quais seriam essas? Se você ler o capítulo 1 de Jó e o capítulo 2 também, vai falar de uma reunião que Deus está tendo ali com os seus anjos. E no momento dessa reunião aparece Satanás. E Deus faz a ele 2 perguntas. A primeira é, de onde vens? E Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela. E Deus faz uma segunda pergunta, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal? Em outras palavras, Satanás responde, ele só é temente a ti, ele só é fiel a ti, porque você dá tudo para ele. Tire o que ele tens e verás, se ele não blasfemará contra ti. E Deus diz, pois bem, toque no que ele tens, mas não toque nele. Então Satanás se retira da presença de Deus e vai tirar todos os bens de Jó. Então a primeira tese de Satanás é: ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Porque Satanás tinha em mente assim, se Jó perder todos os seus bens, ele vai negar a Deus. E será que essa tese é verdadeira? E lembrando que Jó ele possuía muitos bens, ele era um homem muito rico, e ele perde ali em um único dia todos os seus bens materiais. E qual foi a resposta dele quando ele perdeu os seus bens? Ele diz, nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu retornarei. Ou seja, ele destruiu a primeira tese de Satanás. Ele mostrou que ele ama mais a Deus do que aos bens. Então Satanás vai tirar agora 10 filhos de Jó. Então Jó ele perde 10 filhos. Então a segunda tese de Satanás é, ninguém ama mais a Deus do que a família. Satanás pensava assim, que se Jó perdesse todos os seus filhos, ele iria negar a Deus. Será que essa tese era verdadeira? E quando Jó perde seus 10 filhos, qual foi a resposta dele? Ele diz assim, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele destrói a segunda tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a família. E terceiro, no capítulo 2, essa história vai se repetir. Satanás vai novamente na presença de Deus e Deus faz a ele a mesma pergunta. De onde vens? Ele responde, de rodear a terra e passear por ela. E Deus faz a ele uma segunda pergunta. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal, que tu tens incitado contra ele sem causa e ele ainda conserva a tua integridade? E Satanás diz, toca agora na pele dele e verás que ele blasfemará contra ti. Então a terceira tese de Satanás é, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Porque agora Satanás vai tocar na pele dele com enfermidades. Então, a terceira tese é ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E o que acontece? A mulher dele se aproxima dele e diz, homem, tu ainda conservas a tua integridade?
amaldiçoa teu Deus e morre. E ele disse assim: mulher, nós recebemos o bem de Deus, também não receberemos o mal. Então Jó provou, ele destrói aí a terceira tese de Satanás, ele prova que ele ama mais a Deus do que os bens, do que a família e do que a si mesmo. Então, a lição que nós aprendemos é que Jó ele perde os seus bens, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu o apoio da sua esposa, perdeu a sua saúde, perdeu o apoio dos seus amigos, mas ele não perdeu a fé. O que eu aprendo nesse livrinho é que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Fica aí minha indicação desse livro, um excelente livro. Forte abraço.